A gente vai ler o capítulo 3 aí, então. Antes eu queria só fazer umas colocações aí muito breves. Você tem percebido, né, que ao longo desses dias a gente tem visto, né, o livro como um todo. Então a gente falou do capítulo 1, em que Jonas vai ser chamado por Deus aí para pregar a palavra de Deus a um povo. E a gente percebe que ele tem uma visão totalmente negativa desse povo, porque esse povo era um povo violento e era um povo bastante terrível assim. Então Jonas, ele percebe que aquele povo estava se levantando também como um gigante aí do mundo antigo e que possivelmente Israel estaria ali na rota de confronto dos ninivitas. Então ele acha que seria melhor ele fugir ali da Síria e fugir daquela região. E ele vai para um outro lugar e tenta fugir de Deus, mas aí Deus o encontra no meio do mar, no meio de uma tempestade. Ele é lançado ao mar, um peixe o engole, e isso é sinal de misericórdia. E a gente viu na semana passada ele orando, e nessa oração de Jonas, a gente viu uma oração de louvor, em que ele se coloca de joelhos e ele se arrepende. Então o Senhor dá ordens para aquele grande peixe, e o peixe o vomita numa praia, né, em terra firme, e Jonas se levanta agora e vai para a cidade de Nínive. Eu comentei semana passada um detalhe, né, que às vezes a gente tem que, ainda que Deus nos perdoe, então a gente comete erros e o Senhor perdoa a gente, ainda que Deus nos perdoe, a gente precisa arrumar a bagunça que a gente se meteu, a gente precisa arrumar a bagunça da nossa vida, né? Então a gente é perdoado, mas a gente tem que ajustar algumas coisas. E Jonas, mesmo tendo sido perdoado na barriga do peixe, ele tinha que ir para aquela cidade e ele tinha que pregar aos ninivitas. Às vezes meus filhos fazem uma bagunça lá em casa. Aí geralmente a minha esposa pede para que eles arrumem a bagunça, eles são pequenininhos. E eles assim têm muita energia, eles têm toda energia. E eles têm toda energia o dia todo e eu não tenho tanta energia assim. Então eles têm muita energia durante todo o dia e eles têm, né, aquela pressão ali de fazerem todo tipo de atividade, sobe, desce, pula, corre, brinca. Mas na hora de arrumar a bagunça, parece que dá um cansaço neles, sabe? Bate uma preguiça. E eles fazem aquilo tudo assim bem, né, arrastados assim, né? Aquela criança que não gosta de fazer o dever de casa, né? E faz ali, obrigado, arrastado. Às vezes a gente tem que arrumar a nossa bagunça, né? Como meus filhos deveriam arrumar a bagunça que eles fazem. Quando há um tempo atrás, aconteceu um episódio comigo que foi o seguinte. Eu estou tentando, não sei se você está reparando, né? Estou tentando comparar com essa arrumação aí, né? Daquilo que você precisa fazer ainda, mesmo tendo sido perdoado, né? Então, um tempo atrás, um grupo de pessoas dentro da igreja brigou entre si. Uma igreja, né? De outro lugar. E aí, eu fui envolvido naquela briga no seguinte sentido, como se eu fosse um juiz ali, né? Eu poderia ter falado como Jesus, né? Quem me estabeleceu como juiz entre vocês? E aí, não vou resolver nada não. Mas eu tolamente achei que pudesse resolver. Então, eu que não tinha nada a ver com a história estava estabelecida, uma opção de problema, uma opção de treta, sabe? Sabe o que é isso? E aí eu fui, né, colocado naquela história, e assim, entre muitas coisas que aconteceram, todo mundo ficou chateado comigo. E teve um problema que foi o seguinte, assim, eu fui colocado na história, e aí todo mundo ficou chateado, e aí eu cometi um erro também, né? As pessoas cometeram 1000 erros contra mim, e eu cometi um erro. E aí um dia, aí ninguém me pediu perdão,
mas um dia Deus colocou no meu coração que eu tinha que pedir perdão por aquele erro que eu tinha cometido. Dos 1000 erros que cometeram, ninguém me pediu perdão. Mas Deus falou para mim assim, cara, você vai ter que arrumar essa bagunça aí, desse erro que você cometeu. E aí eu tive, que, de certo modo, a contragosto, pedir perdão, ninguém me pediu perdão pelo que tinha acontecido também, mas eu os perdoei e ficou tudo resolvido. Cara, Jonas precisa voltar agora, retomar o caminho para a cidade de Nínive, e a gente vai ver o verso 1 dizendo assim, capítulo 3, verso 1 diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Amém. A gente vai reparar no início aqui, do capítulo 3, que a palavra de Deus vem pela segunda vez a Jonas, Jonas foi uma pessoa que teve uma segunda chance, e na sua segunda chance ele teria a possibilidade de pregar aos ninivitas, e talvez os ninivitas tivessem uma segunda chance. É interessante, que a palavra do Senhor vem a Jonas pela segunda vez com essa ordem, e Deus manda, que ele pregue exatamente aquilo, que era a mensagem de Deus. Você vai ver no início do verso 3, que a cidade de Nínive era bem grande. Então, era uma cidade assim, que você deveria percorrer durante 3 dias a pé. Você tem que lembrar que essas distâncias eram percorridas a pé. Estima-se que nessa cidade existia pelo menos umas 500 mil pessoas, mas isso é um chute, porque a gente vai ver que tem 120 mil pessoas que não sabem discernir, entre a mão direita e a esquerda. Então, se tem 120 mil crianças, você projeta aí um número 4 vezes maior de pessoas, e talvez você chegue, 480 mil pessoas, 500 mil pessoas. Então, era uma cidade grande. Ele teria que percorrer em 3 dias, mas ele, de modo estranho, ele faz isso em 1 dia só. Então, acredita-se que o profeta fez correndo, porque, poxa, se ele tinha que percorrer em 3 dias caminhando, e ele fez isso, em 1 dia. Então, ele na corrida pregou a sua mensagem. A mensagem do verso 4 é espantosa.
ele diz, ó, daqui a 40 dias Nínive será destruída, e é só isso que ele prega. Ele diz somente isso, e isso é suficiente para aquele povo que é extremamente violento, como a gente viu, né, há 2 semanas atrás com o Fabrício. Poxa, nos momentos de guerra, eles arrancavam os membros dos seus oponentes, empilhavam os corpos e deixavam as pessoas sangrando até morrer, arrancavam os olhos, etc. E aquele povo violento, ouve que o rei diz para eles deixarem de serem violentos e que eles têm que jejuar. É interessante, né, que eles fazem esse jejum. Talvez você não entenda exatamente, né, o que seja o jejum. O sentido do jejum é o seguinte, é você, de algum modo, você declarar para Deus, assim, que você não precisa de comida, que você precisa, na verdade, de Deus somente. Então, é como se a gente não precisasse nem do alimento naquele momento, que a gente precisasse somente de Deus. Esse é um jejum especial, porque até os animais eles vão jejuar, como você vai reparar aí no verso 7. Eles se cobrem de pano de saco, então se você estranhou essa informação, era assim que o povo do mundo antigo mostrava arrependimento. Então eles diziam assim, que eles estavam arrependidos e eles jogavam às vezes, né, cinzas na cabeça, pó da terra na cabeça, e eles se cobriam de pano de saco, ou seja, uma roupa que não tivesse valor. Então era uma forma também de declarar para Deus assim, olha, a gente não vê valor nas coisas materiais, a gente não vê valor estético na nossa aparência, a gente não vê valor na comida por conta do jejum, a gente vê valor somente no Senhor. E aquele povo se arrepende e acredita num Deus estrangeiro, e tudo dá certo quando Jonas passa por algum lugar, pelo menos da perspectiva de Deus, mas tudo dá errado na perspectiva dele, porque ele, poxa, não queria que aquela galera se arrependesse, aquela galera se arrepende. E antes no barco, o pessoal do barco, os marinheiros já tinham se arrependido também. Então Jonas é o pregador mais eficaz da história. Esse povo se arrepende, 500 mil pessoas. Esse é o maior avivamento registrado na Bíblia. Então você pode pensar assim, pelo menos em números de convertidos, né? Todos os avivamentos que o Antigo Testamento pronuncia. Então a gente tem aquelas narrativas lá, né, de Esdras e o povo que se arrepende e deixa, né, as mulheres estrangeiras. E naquele momento o povo está declarando assim, que está deixando os deuses estrangeiros e está se convertendo. Todos os avivamentos que aconteceram, a redescoberta da palavra no reino de Josias, aquilo que já acontece no Novo Testamento, até no Pentecostes, você vai ver que no livro de Atos, quando há um número volumoso ali de convertidos, você vai ver 3.000 convertidos, 5.000 convertidos. Aqui você vai ver 500 mil pessoas e alguns marinheiros convertidos. Mas num dia, numa pregação de uma frase, numa pregação que um profeta fez correndo, totalmente de má vontade, totalmente a contragosto, mas cumpriu ali. Ele catou a sua bagunça, né, seus brinquedinhos, como o meu filho, ou como eu ali que tive que pedir perdão. Deus age de modo totalmente extraordinário e o Espírito de Deus toca nos corações e 500 mil pessoas se convertem num único dia, numa única pregação, numa pregação de uma frase de um cara que pregou correndo. Cara, quantas pregações você assistiu na sua vida? Você consegue fazer esse cálculo aí? Quantas pregações você assiste por semana? Quantas pregações você ouve por semana? Aqui na igreja, né, poxa, 3, sei lá. E aí as da internet. E aí tudo que você assiste.
Cara, quantas vezes você ouviu a palavra de Deus sendo anunciada? Será que o nosso coração é mais duro do que o coração dos ninivitas? Existe uma questão que é importante nesse texto, e eu gostaria de destacar, que seria a primeira lição, beleza? Então, a primeira lição que a gente aprende nesse texto é que o arrependimento é uma marca da verdadeira conversão. Então, a gente sabe, né, que para aqueles que foram tocados, para aqueles que são regenerados, esses respondem de duas formas, com fé e arrependimento. Aqui o texto vai focar no arrependimento, mas é claro que eles creram, porque, poxa, e eles ainda creram de um modo totalmente sublime, porque eles acreditaram num Deus estrangeiro. Os ninivitas tinham dezenas e dezenas de deuses para acreditar. E aí eles veem um homem esquisito correndo e pregando, dizendo que o Deus, né, de outro povo, de Israel, mas que a gente sabe que é o único Deus, esse Deus traria destruição para aquela cidade. A palavra que a cidade vai ser destruída aqui, né, é a mesma palavra que é usada para Sodoma e Gomorra. Então, que a cidade vai ser, na tradução antiga, subvertida, significa que a cidade, possivelmente, né, significa então que a cidade vai ser destruída por fogo e enxofre, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. E aquela galera se arrepende. Tudo bem? O arrependimento é uma marca da verdadeira conversão. E o que vai significar isso? A conversão é a gente mudar de sentido, de direção. É você ligar a seta no seu carro, beleza? E você, entrar em outra via. Você estava seguindo numa rota, mas agora você vai em outra. Essa conversão, essa mudança de volante, ela acontece na nossa vida, só que isso não acontece com a galera mais nova, você não tem nem idade de dirigir. Tem um pessoal aqui que já dirige, eu vi até chegando de carro aí, não sei se dirige bem não. Mas, antigamente, eu não sou tão velho não, beleza? Mas antigamente a gente pegava uns carros assim, eu já dirigi um Fusca. Eu gostava muito de Fusca, eu amava Fusca, até eu dirigi um Fusca. Aí eu vi que o Fusca é ruim, cara, infelizmente. Ele é bonito esteticamente, eu acho muito bonito ainda, mas ele não é bom. Então, o nosso coração é como se fosse o volante duro daquele Fusca. E o Fusca, às vezes, ele puxava o volante para o outro lado. É um coração desalinhado, que precisa ser totalmente alinhado à vontade de Deus. Então, a conversão e arrependimento é isso. É a gente sempre tentar direcionar esse volante para outro lado. É difícil a gente traduzir exatamente o que seria esse arrependimento, né? Mas é quando a nossa mente se transforma, a nossa mente muda, quando a nossa mente agora começa a se importar com as coisas de Deus, porque quando a gente ouve das coisas de Deus e a gente não é tocado, a ficha não cai, quando a gente não é regenerado, o que vai acontecer? Quando você não acorda para essa mensagem, aquilo ali não faz diferença nenhuma e você continua vivendo no automático e deixando, né, o volante seguir para o caminho que sempre seguiu. Nesse arrependimento a gente tem algumas marcas. Então, ainda que, né, o arrependimento seja a marca da conversão, a gente tem marcas para o arrependimento, que é a confissão de pecados, que é o choro amargo, que é a mudança de vida. Então, quem era violento deixa de ser violento. Quem não pedia perdão agora pede perdão. Quem dizia palavras de maldição agora diz palavras de bênção. É assim, né? Esse é o verdadeiro arrependimento, né? O choro amargo, chorar, né? Chorar arrependido de verdade, né? Você tentar compreender, né? E pela palavra e pela iluminação do Espírito Santo,
você perceber o quanto que o pecado é ofensivo para Deus. Isso é, na verdade, arrependimento. Você revisitar a sua vida frequentemente e perceber que ainda existem muitas coisas pelas quais você precisa se arrepender. Você precisa entregar ainda muitas coisas no altar de Deus e mudar de vida, né? Mudar de atitude e pedir perdão a Deus e ao próximo. A segunda lição que esse texto ensina para a gente é que pregar contra é pregar a favor. Então, para você anotar aí, pregar contra é pregar a favor. Jonathan Edwards, ele dizia o seguinte, que a gente tem que ler a Bíblia contra a gente. Então, a gente tem que ler esse texto e a gente tem que confrontar esse texto com a nossa vida. Entende? Jesus diz que aquele que me ama é aquele que faz a minha vontade. E aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, é aquele que obedece aos meus mandamentos. O que a gente tem que fazer lendo esses textos? A gente tem que olhar para esses textos e pensar, poxa, eu faço a vontade do Pai, eu faço a vontade de Jesus, eu obedeço aos seus mandamentos? Se não, eu tenho que me perguntar, será que eu amo a Jesus Cristo de verdade? Entende? A gente tem que ler a Bíblia contra a gente, porque ler contra, na verdade, é ler a favor. Então, eu preciso olhar para a minha vida e pensar assim, poxa, existe uma parábola do joio e do trigo contada por Jesus. Eu preciso me perguntar sinceramente, por quê? Porque na parábola, Jesus diz que é tudo meio que parecido. É no dia da colheita que vai ter a separação entre uma coisa e outra. Então está todo mundo no mesmo bolo. Eu preciso me perguntar, né? Como o Rodolfo se pergunta na música lá, Joio e Trigo, né? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Com toda a humildade de coração, com toda tristeza no coração, você deve se perguntar para Deus quem que você é, né? E eu devo me perguntar assim, quem sou eu, Senhor? O joio ou o trigo, Senhor? Que eu seja o trigo, Senhor, que eu seja o trigo. A gente depende de Deus para isso. Às vezes a gente acha também que na pregação do Evangelho a gente tem que dar uma suavizada. Então, assim, tudo é muito, hoje em dia, politicamente incorreto. E tudo é muito complexo. Então, a Bíblia nos mostra algumas posições que, para hoje, essas posições são totalmente repudiadas. Entende? A Bíblia fala sobre o pecado da homossexualidade. A Bíblia fala sobre o pecado da prostituição. A Bíblia fala sobre o pecado da pornografia. A Bíblia fala sobre o pecado da mentira. A Bíblia fala sobre o pecado do machismo. Mas a Bíblia fala sobre o pecado do feminismo também. A Bíblia fala sobre o pecado do materialismo. Então a Bíblia vai dizer que o marxismo é nefasto. Beleza. Por quê? Porque é ateu, é materialista, é anticristão. A Bíblia diz muita coisa que é intragável hoje em dia, que as pessoas não querem engolir. No entanto, pregar contra é pregar a favor. Então não é dizer aquilo que as pessoas querem que seja dito, não é a mensagem mais agradável, é a mensagem de Deus. A gente não é dono da mensagem, a gente só entrega a mensagem. Você consegue entender? Por outro lado, a Bíblia fala de inferno bastante, e Jesus fala muito de inferno, e de condenação eterna. E diz que as pessoas vão ficar no inferno eternamente. Não serão aniquiladas, beleza?
Então, não é que vai para o inferno, depois o inferno vai deixar de existir, não. Vão ficar a eternidade no inferno. A Bíblia diz que o homem decidiu viver contra Deus, deu as costas para Deus, como seu pai, Adão. A Bíblia diz que só há um caminho, só há um sentido, e esse é Jesus, e diz que a porta é estreita. A Bíblia diz que a gente tem que tomar a nossa cruz. Cara, essas mensagens não são agradáveis ao paladar. Eu ia falar palatáveis, aí fiquei pensando. Entende? Não é uma mensagem adocicada, mas é a mensagem que traz arrependimento. Eu já contei essa história completa, não vou contar a história toda agora não. Beleza? Mas vou contar uma parte dessa história, que é a seguinte. Uma vez eu fui doar sangue, eu não vou contar o que aconteceu, que eu quase morri. Aí, depois de um tempo, chegou uma carta na minha casa. Aí a carta dizia assim, você vai num lugar lá do serviço público médico lá que você precisa ir. Aí é aquela carta que te dá aquele susto. Eu fui, quando cheguei lá, aí eu descobri que eu tive contato com um vírus, que é um vírus que não tem cura. E só que naquele dia que eu recebi a notícia que eu tive contato com um vírus que não tem cura, eu recebi a notícia que eu estava curado. Cara, aquilo para mim foi tão maravilhoso por eu ter recebido a notícia de que, apesar daquele vírus parecer incurável, eu fui curado de algum modo e acredito que por Deus. A mensagem do Evangelho só faz sentido quando a gente recebe a péssima notícia antes da boa notícia. Você consegue entender? Então, se a gente entrar nessa ondinha, nessa modinha, de falar só de amor, beleza? Eu vou falar só a parte boa. Isso não interessa para ninguém, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Enquanto eu me achava um garotinho bonzinho, com 14 anos, o Evangelho não fazia sentido para a minha vida. Eu tive que me olhar com 15 anos. Uma pessoa totalmente arrasada, uma pessoa totalmente destruída pelo pecado, totalmente distante de Deus. E assim eu pude me arrepender, e assim eu pude querer o abraço do Pai. E quando eu descobri isso, eu percebi que Ele já estava correndo ao meu encontro, porque foi Ele que fez isso. Para a boa notícia fazer sentido, a péssima tem que ser compreendida antes. Então, antes da gente compreender a boa notícia, ou para a gente compreender a boa notícia, a gente tem que compreender a péssima. A péssima é a do vírus mortal. A péssima é do pecado e da separação de Deus. A péssima é da condenação e do inferno. A boa notícia é que Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. A boa notícia é que agora eu não preciso mais me esconder de Deus. A boa notícia é que através do sangue de Jesus, eu tenho confiança de que no dia do juízo, eu serei chamado de filho de Deus. Essa é a boa notícia. E como diz o apóstolo João, o verdadeiro amor expulsa o medo, porque o medo supõe condenação. Confiantemente, eu estarei naquele grande dia, eu e os ninivitas e todos aqueles que se arrependeram a esse Deus tão gracioso, que mudaram a sua vida, aqueles que entregaram a sua vida a esse Deus, aqueles que foram chamados por esse evangelho maravilhoso, que ouviram a doce voz do bom pastor. Não se esqueça, Jesus diz isso. Lembra, Jesus está pregando para um povo que não se arrepende. Olha que doideira, Jesus pregando com muitas palavras, com muitas parábolas, com muitos ensinamentos, com a vida perfeita, um povo que não se arrepende. Jesus fala para aquele povo assim, olha, no dia do juízo,
os ninivitas se levantarão e julgarão vocês, porque eles se arrependeram com a mensagem de Jonas, e está aqui alguém que é maior do que Jonas. Nesse grande dia nós estaremos reunidos com os ninivitas, ou ao lado deles, ou sendo condenados pelos ninivitas. Essa é a mensagem do Evangelho. Pregar contra, meu irmão, é pregar a favor. Se você recortar esse texto não vai fazer sentido nenhum para ninguém. Para ninguém. Percebeu qual é a mensagem de Jonas? Olha só o que ele fala. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Qual beleza que tem nessa mensagem, qual doçura que tem nessa mensagem. Mas foi a mensagem suficiente para aquele povo se arrepender. Aleluia. Terceira e última lição. A eficácia da mensagem não depende do pregador. Aleluia. É por isso que eu estou aqui. A eficácia da mensagem não depende do pregador. Não depende do pregador. Cara, olha só que coisa espantosa. O maior avivamento da história aconteceu com um pregador que pregou de má vontade. De má vontade. Beleza? Alguém que não queria fazer, que cumpriu de um jeito estranho, na pressa, na correria, que disse uma frase, como isso é maravilhoso, como que isso alivia o meu coração diante desse púlpito e diante de Deus e diante dos irmãos. Cara, a eficácia da mensagem não depende de nós, aleluia. Esse não é o peso que a gente carrega. A nossa tarefa é pregar simplesmente. Se a pregação vai ser eficaz ou não, isso depende de Deus. Isso não tem nada a ver com a gente. Por outro lado, a gente deveria quebrar alguns ídolos, ícones que a gente coloca na nossa cabeça também. Então, não é porque A ou B vai pregar que a coisa vai acontecer, que Deus vai incendiar, beleza? Que, poxa, as coisas vão se mover entre o céu e a terra, não é porque é A ou B, beleza? É porque Deus está fazendo. Então não tem nada a ver com quem pregue. Então, cara, se você tem um preferido aí dos pregadores seus, seja alguém da internet, sei lá, cara, deixa de tolice, tira isso do seu coração. Se a palavra está falando ao seu coração, é porque Deus está falando ao seu coração. Isso é idolatria. Se alguém pregou e houve um sinal de avivamento, se alguém pregou e houve arrependimento, não tem nada a ver com o pregador. Às vezes o coração do pregador está embaçado. Beleza, como estava o coração de Jonas? Embaçado. E Deus faz a obra dele. E isso é maravilhoso. Aleluia. Lembra do exemplo do sapateiro? Não, vou te contar. O exemplo do sapateiro é o seguinte, cara. Um dia, um garoto foi para a igreja. Um garoto de 16 anos, na Inglaterra. O pastor que ia pregar naquela igreja faltou. Por quê? Caiu uma nevasca, o cara morava em outra cidade, aí não tinha como ele chegar. Aí a galera estava num culto assim e não tinha ninguém para pregar, porque o pastor não foi. Isso, beleza, século XIX, não tem nem mensagem de WhatsApp para dizer, se vira aí, João Marcelo, é você agora, beleza? Vem aqui pregar. Cara, nada combinado. Simplesmente não tinha ninguém para pregar na hora da palavra. Quem se levantou foi o sapateiro. Tinha um cara que era o sapateiro daquela cidade, uma pessoa sem estudo, uma pessoa que fazia trabalhos manuais, que aprendeu aquela profissão com seus pais. Ela não precisava de estudo para isso. O sapateiro se levantou, abriu no livro de Isaías, pregou um versículo.
foi o suficiente para um jovem se converter. Aquele jovem disse que ele ouviu na boca do sapateiro a voz de Deus falando com ele. E ele disse que naquela noite, Deus falou com ele de modo completamente especial. Era ele e Deus naquele dia. Aquele jovenzinho se tornaria o maior pregador de todos os tempos, né? O nome dele é Charles Spurgeon. Cara, graças a Deus, não depende de mim. Aleluia. Depende somente dele. A eficácia da mensagem não depende do pregador, depende somente do Senhor, que é o dono da mensagem. A mensagem é dele e a eficácia é dele. Aleluia. Primeira lição, aplicação para a gente colocar na nossa vida aí diretamente, a gente partir para finalizar. Primeiro, esse texto ensina para a gente que a gente precisa se arrepender. Eu vou dizer algo, cara, que sempre pesa no meu coração. Sem arrependimento, ninguém vai entrar no reino de Deus. Vou dizer isso mais uma vez. Sem arrependimento, ninguém entra no reino de Deus. Sem arrependimento. É necessário que a gente se arrependa. É necessário que a gente se arrependa de todo o coração. É necessário que em algum momento da nossa vida, quando a gente reparar o nosso pecado, que as roupas não façam sentido nenhum. É necessário que a nossa aparência física não faça sentido nenhum. É necessário que a nossa imagem nas mídias sociais não faça sentido nenhum. É necessário que a comida não tenha gosto nenhum para a gente. No dia em que esse arrependimento chega ao nosso coração, é necessário que isso aconteça. É necessário que a gente chore, e chore amargamente. É necessário que a nossa vida mude de rota, mude de atitude, e a cada dia a gente lute contra esse volante do nosso coração, até o último dia, até o dia em que nós nos encontraremos com o nosso Mestre Jesus, o nosso Salvador, e com os ninivitas, e com todos aqueles que se levantarão no reino de Deus. Aleluia. Se isso nunca aconteceu na sua vida, que seja nessa noite, que você desligue tudo, que você se desligue de tudo, que você se coloque no altar de Deus e na presença de Deus, e que você se arrependa. Por fim, a última aplicação que eu gostaria de fazer nesse texto é que nós devemos ser fiéis à pregação do Evangelho. Então, não é porque as pessoas não se arrependem que a gente deve parar de orar e de pregar, e orar por essas pessoas e pregar para elas. Não é porque elas se arrependem também que a gente vai se envaidecer e achar que foi por causa do nosso estudo, da nossa eloquência, do nosso carisma, da nossa técnica, de tudo que a gente estudou e de tudo que a gente sabe. Não vai ser assim, mas a gente vai ser fiel à pregação. Amém? A gente vai pregar aquilo que o Evangelho diz. Cara, nessa semana eu vi um post muito interessante, um professor meu falando sobre fé. E ele fez uma publicação nas mídias sociais, e ele dizendo assim que sem fé é impossível agradar a Deus, então sem fé ninguém vai ser salvo. Ninguém é salvo sem fé. Beleza? E aí uma pessoa escreveu no post dele assim, poxa, mas eu não tenho fé, o que eu faço? E ele respondeu para a pessoa assim, é necessário nascer de novo. Foi essa a resposta que ele deu. Cara, olha só
Que coisa, né? É o que Jesus fala para Nicodemos. Percebe? Que Jesus não foi assim, espera um pouquinho, a gente vai dar um jeitinho. Jesus responde para Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, cara, é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. É o que a Bíblia diz, beleza? A gente tem que falar, cara, o que a Bíblia diz, é necessário nascer de novo. Então, meu irmão, se você não tem fé, você não nasceu de novo. É necessário nascer. Como é que se faz? Como é que uma criança nasce? O que ela faz para nascer? Consegue entender? A gente depende de Deus o tempo todo. Na verdade, é isso que ele está querendo dizer. Cara, depende de Deus. Depende de Deus. Amém? Consegue entender? Aleluia. Para finalizar, a cada dia o Senhor dá para a gente uma segunda chance. A cada dia a gente tem uma oportunidade de acertar a bagunça que a gente fez na nossa vida. Como foi com Jonas, como foi comigo, como é com os meus filhos, como é com você. A gente pode pregar a verdade do Evangelho. Se a gente não fez isso antes, a gente tem que fazer agora, então, ajustar a nossa vida, essa bagunça. Mas a gente vai fazer isso sabendo que a mensagem e a sua eficácia não pertencem a gente. A gente prega e a gente continua pregando. E a gente prega nas mídias sociais, e a gente prega para os nossos amigos, e a gente prega o tempo todo. Mas a gente sabe que a eficácia desse negócio depende de Deus. Depende de Deus. Uma vez um homem perguntou isso num gabinete pastoral. Poxa, mas depende de mim ou depende de Deus? A resposta é sempre, depende de Deus. Depende de Deus. Aleluia. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque a salvação pertence ao Senhor. E tudo depende do Senhor. E a eficácia dessa mensagem também. Pai, nós sonhamos com dias de avivamento. Só o Senhor pode saber se o nosso coração está preparado para esses dias. Se esses dias acontecerem, Senhor, durante a nossa vida, como será maravilhoso, Pai, que nesses dias, se esses dias vierem, se for da sua vontade, do seu agrado, Pai, do seu coração, se o Senhor permitir que a gente participe desses dias, se o Senhor permitir que a gente pelo menos veja esses dias acontecerem, Pai, de avivamento, que nesses dias toda a glória seja dada a Ti, Senhor, somente. Ao Senhor, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém.